Eu saúdo você, sua família, na paz do Senhor. E a nossa oração é que o Senhor Deus conceda-nos, neste momento, momentos de paz, de refrigério, de confrontação com a palavra dele, mas para a nossa edificação. E principalmente para a glória de Deus, nosso Pai. Hoje é dia 4 de abril de 2021. Sou pastor da primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja, ela está localizada na Rua Pedroso, número 351, no bairro Bela Vista, no centro de São Paulo. Os nossos cultos regulares são realizados aos domingos, às 9 horas e às 18 horas e 30 minutos. Temos também a nossa escola dominical, às 10 horas e 15 minutos. Os nossos trabalhos regulares presenciais estão suspensos devido às determinações e também devido à pandemia causada pelo Covid-19. Mas a nossa oração a Deus, nosso pedido ao Senhor Deus é que brevemente nós tenhamos a alegria de estar reunidos presencialmente, orando ao nosso Deus. Por isso eu motivo você, ore também ao Senhor Deus, para que Ele nos conceda este privilégio, esta alegria de voltar a nos reunir na casa dele. Vamos orar a Deus nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós estamos felizes porque o Senhor nos concede a oportunidade de, neste momento, falar com o Senhor através da oração. Como é bom, ó Pai, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor Deus e Pai, falar com o Senhor. Agradecer ao Senhor pela semana que nós findamos. Foi uma semana difícil para todos nós. Muitas pessoas perderam entes queridos, nem todos por causa do Covid, mas perderam seus entes queridos. E a nossa oração é que o Senhor conforte e console cada coração, que o bálsamo do Teu Santo Espírito amenize a dor, o sofrimento nesses corações. Oramos também em favor daqueles que estão proibidos de trabalhar, de levantar o sustento para a sua família. Por causa disso, muitos têm passado necessidades físicas. Ó Pai Celeste, eu oro para que o Senhor, na Tua graça e misericórdia, permita com que essas pessoas tenham seus recursos para que tenham a alegria de poder colocar na mesa o alimento para a sua família. Oro a Ti, ó Deus e Pai, agradecendo pela Tua paz em nosso coração. Por aqueles que durante a semana, embora tenham passado por problemas, por dificuldades, continuam firmes, continuam seguros no Senhor. Oro também pela minha pátria, Deus. Senhor, tenha misericórdia do nosso país. Eu oro para que o Senhor aplique a Tua justiça na vida daqueles que zombam do Senhor, que desprezam a Tua palavra, que ironizam o Senhor Deus. Pai, aplica a Tua justiça na vida dessas pessoas que desconsideram, Pai, o Senhor como Criador, aquele que nos trouxe à existência. O ser humano é criação do Senhor e há muitas pessoas, ó Pai, que fazem o mal propositadamente ao seu semelhante. Com isso, ó Deus e Pai, desprezando ao Senhor Deus, ignorando ao Senhor Deus. Por isso eu peço, Pai, aplica a Tua justiça na vida dessas pessoas.
Oro também por aqueles que temem ao Senhor, por aqueles que têm prazer em andar na Tua palavra. Que o Senhor fortaleça na fé, que o Senhor renove a esperança e que o Senhor sustente na vida de cada um o amor para com o Senhor, o amor para com o próximo e o amor para consigo mesmo. Pai, obrigado por este momento. Obrigado porque o Senhor nos dá a alegria de poder falar da Tua palavra. Estamos com as portas fechadas, o templo está fechado, mas o nosso coração não está. A nossa mente não está. E nós estamos ansiosos por ouvir da Tua palavra. Peço que o Senhor abençoe todos aqueles servos Teus, que neste momento também estão pregando a Tua palavra online. Que o Senhor os abençoe e aqueles que estão ouvindo a Tua palavra sejam confrontados pela Tua verdade, abençoados pelo Senhor Deus. E a Tua igreja seja assim, ó Pai, fortalecida. Senhor, eu clamo a Ti também para que a Tua igreja, espalhada em nosso país, ela dobre os seus joelhos, ela ore ao Senhor, interceda ao Senhor pela nossa pátria, pedindo que o Senhor abençoe aqueles que temem a Ti, mas que o Senhor aplique a Tua justiça na vida daqueles que zombam do Senhor. Ó Pai amado, abençoa-nos, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito e fortaleça-nos no nome santo do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador e Senhor. É por Ele que nós estamos na Tua presença. Amém. Há um hino muito maravilhoso que fala do amor de Deus para conosco. Amor perene, o hino 88 do Inário Novo Cântico. Preste atenção na letra deste hino. É uma poesia, mas ela fala muito ao nosso coração do amor de Deus. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Amavas-me, Senhor, também quando imolado, por mim sofreu na cruz o meio Salvador, o Santo de Israel, o Teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de Teu favor perfeito, trouxe à minha alma a fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao Teu querer se opor, ao Teu decreto, ó Deus, ao Teu decreto eterno, ao Teu amor, ó Pai, ao Teu amor superno. Meu Deus, que amor! Meu Deus, és sempre e todo amor. Amém. Realmente é uma letra maravilhosa que nos fala do amor de Deus. Amor imensurável, amor maravilhoso, amor revelado lá na cruz por nós. Nesta semana nós comemoramos na sexta-feira a morte do Senhor Jesus. E ali na cruz Deus revelou todo o seu amor para conosco
pecadores. É por isso que nós podemos cantar como o poeta disse: amavas-me, Senhor, também quando imolado, por mim sofreu na cruz o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Convido você a nos acompanhar na leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler os primeiros 12 versículos para a nossa exposição da Palavra do Senhor Deus. Lucas, capítulo 24, os versos 1 a 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Certamente, quando você tem algum evento importante em sua vida, você fica ansioso. A hora não passa, parece que a noite não termina e você realmente fica ansioso. Mas finalmente o dia amanheceu e as mulheres disseram assim: vamos ao sepulcro. Pode parecer até mesmo uma grande ideia, mas esse é o problema. Por que elas foram ao sepulcro? Mas elas tinham uma dificuldade. O muro estava selado por uma pedra e guardado por sentinelas. Como que elas poderiam remover a pedra? E elas também não poderiam entrar no túmulo. Mas é interessante quando nós acompanhamos a leitura e vemos realmente o que aconteceu. Elas estão dentro do sepulcro, elas ouvem 2 homens vestidos de branco, 2 anjos do Senhor, melhor dizendo, e é como que se eles estivessem dizendo: o que vocês estão fazendo aqui? Esquecimento ou incredulidade? Esquecimento e incredulidade. Isto pode trazer amargas consequências para você, para nós.
O problema de incredulidade é sério. Por exemplo, lá no Éden, o homem não creu na palavra de Deus. Deus havia dito a Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente você morrerá. A serpente o instigou e disse: é certo que você não morrerá. Você sabe em quem Adão acreditou. Você é uma prova da desobediência de Adão. É uma prova de que ele não creu na palavra de Deus. Mas passados milênios, nós temos um fato quase semelhante. Por que as mulheres foram ao sepulcro? Jesus não havia dito que ressuscitaria dentre os mortos? Mas sabe, talvez esse seja o problema. Meu, seu, nosso. Nós não damos crédito à palavra de Deus. Deus diz e nós não acreditamos. Deus exorta e nós não aceitamos. Deus adverte e nós não damos crédito. Não é apenas o mundo que não crê na palavra de Deus. Muitos evangélicos também não creem na palavra de Deus. Parece uma coisa contraditória, mas olhe realmente o que está acontecendo no cenário religioso e vamos pensar apenas em nosso país. Quantas pessoas pegam a palavra de Deus, até mesmo falam da palavra de Deus, mas não expõem a palavra de Deus. Não pregam a palavra do Senhor. Falam aquilo que é conveniente às pessoas, mas não falam a verdade da palavra do Senhor. Este é um problema para nós e esta é uma dificuldade muito séria para nós. O que Maria Madalena, Joana e Maria e as outras mulheres foram fazer ao sepulcro? Lucas deixa muito claro a intenção delas. Elas foram lá para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. O que significa que elas não criam na ressurreição do Senhor Jesus, elas não criam que o túmulo estivesse vazio, elas não deram crédito à palavra do Senhor Jesus. E havia uma preocupação para elas: quem removerá a pedra da entrada do túmulo para nós? É curioso pensar, e é interessante pensar, que elas não tinham a menor esperança do túmulo vazio. Elas estavam preocupadas em embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Estavam preocupadas com a pedra no túmulo. Por isso foram ao sepulcro. Mas havia uma dificuldade também para elas, além da pedra. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixar um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Impossível entrar no túmulo. Selado, uma guarda montando sentinela, quem entraria no túmulo? Mas Deus é gracioso e Deus é maravilhoso. Deus é Deus. Algumas surpresas aguardavam as mulheres. A pedra havia sido removida. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Pronto, um obstáculo estava resolvido. Uma dificuldade havia sido sanada. Mas agora, elas têm uma surpresa interessante. O túmulo estava vazio. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer.
Eu acho interessante estas palavras de Lucas, porque ele deixa transparecer o seguinte: elas ficaram decepcionadas porque o túmulo estava vazio. Elas não creram na mensagem do Senhor Jesus. Depois elas ficaram amedrontadas. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. A reação de Maria Madalena é curiosa. Ela tem um diálogo com o anjo e ela fala assim: então correu ao encontro, aliás, a reação de Maria Madalena é interessante. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disseram: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Agora ela leva a preocupação para os apóstolos, para os discípulos e para aqueles que estavam juntos. E ela diz assim: olha, levaram o corpo do Senhor e nós não temos a menor ideia onde ele está, onde ele foi colocado. O que aconteceu? A mensagem do anjo, ela é simplesmente maravilhosa. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Lembrem-se do que ele disse. No período final do ministério do Senhor Jesus, por 3 vezes, ele claramente disse aos apóstolos e discípulos o que haveria de acontecer com ele. Ele falou a respeito do seu sofrimento, da sua morte e também da sua ressurreição. Em Cesareia de Filipe, nós lemos assim em Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus havia perguntado aos seus apóstolos: quem dizem a multidão quem é o Filho do Homem? A resposta foi muito vaga. Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, ou até mesmo João Batista. Esse é o conceito que a sociedade tem a respeito de Jesus. Pode ser qualquer um. Então ele pergunta diretamente aos seus apóstolos: e vocês, quem diz que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É uma confissão de fé. É uma declaração da messianidade de Jesus. Mas na Galileia, após a transfiguração, Jesus voltou a dizer aos seus apóstolos, reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. E agora, pela terceira vez, a caminho de Jerusalém, já bem próximo da sua morte, nós lemos assim em Mateus 20, 17 a 19. Ele estava subindo para Jerusalém. Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Problema do esquecimento. Esqueceram-se do que o Senhor Jesus disse, apesar do Senhor Jesus ter dito claramente por 3 vezes o que haveria de acontecer com ele. E é curioso que nem apóstolos, nem discípulos, nem aquelas mulheres deram crédito às palavras do Senhor Jesus.
Por isso eu levantei uma pergunta: esquecimento ou incredulidade? O esquecimento pode ter até ocorrido. E de fato ocorreu, porque Lucas disse: lembrem-se do que ele disse. Mas também a incredulidade está presente. Eu digo que a incredulidade está presente exatamente por isso. As mulheres foram ao sepulcro para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Quando as mulheres disseram aos apóstolos e discípulos, eles não creram na palavra da mulher. Olha os acontecimentos. As mulheres foram ao sepulcro e elas tinham como objetivo ungir o corpo do Senhor Jesus. Para isso compraram as especiarias adequadas e foram lá. Decepção para elas, talvez no início tenha sido, porque afinal de contas elas não se lembravam das palavras e não creram nas palavras de Jesus. Mas a reação dos apóstolos também é curiosa. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. É como se elas estivessem fora da realidade, distantes da realidade. A ressurreição foi uma verdade que os apóstolos creram somente após a ressurreição do Senhor Jesus. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Quando Jesus purifica o templo, João escreve essas palavras 50 anos depois deste evento. E é interessante o que ele diz no finalzinho: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na palavra que Jesus dissera. Aqui não está falando a respeito da vida eterna com Deus, de crer em Deus para a vida eterna, mas de crer no que Jesus havia dito. Eles eram homens salvos, com exceção de Judas Iscariotes. Os outros 11 eram homens salvos, homens que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Mas aqui eles estavam manifestando uma incredulidade na palavra de Jesus. Tomé não foi o único que duvidou. Na verdade, Tomé foi o único que teve a coragem de dizer que duvidava da ressurreição. Por isso, nós precisamos estar atentos. Mas uma grande notícia aguardava as mulheres. Ele não está aqui, ressuscitou. Coisa maravilhosa, extraordinária. Mensagem que muda a vida de um pecador. Mensagem que transforma a vida de um pecador. As mulheres, elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, mas não esperavam receber a notícia da ressurreição do Senhor Jesus. Os apóstolos receberam a notícia através das mulheres de que Jesus havia ressuscitado, mas eles também não creram nas palavras das mulheres. Todavia, a incredulidade deles não negava o fato da ressurreição, a realidade da ressurreição. O fato é que nem as mulheres, nem os apóstolos, nem os discípulos
esperavam este fato tão maravilhoso. O túmulo está vazio. Quem removeu a pedra? Olha o que Mateus diz. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Deus agiu na natureza, enviou um terremoto. Deus enviou um anjo para remover a pedra. Não há nenhuma participação do ser humano aqui. O homem não fez absolutamente nada na ressurreição e pela ressurreição do Senhor Jesus. A reação das mulheres ela é interessante. Entrando no sepulcro, viram um anjo vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. É interessante Lucas dizer assim, ou melhor, Marcos dizer assim, pelo seguinte: essa notícia da ressurreição de Jesus não deveria inundar o coração dessas pessoas de alegria. Deveria, mas elas ficaram com medo. Olha o que Maria Madalena diz. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Esse diálogo de Maria com os anjos é interessante, porque além de amedrontada, ela estava chorando. E ela estava chorando de tristeza, não é de alegria. Ela estava chorando porque ela disse aos anjos: levaram o meu Senhor embora e eu não sei onde o puseram. Ela não podia negar a realidade do túmulo vazio. Mas ela não se alegrou com esta verdade. Ela não se regozijou nesta verdade. Esquecimento ou incredulidade? Ou os dois? Há na história da humanidade 3 grandes momentos relacionados à salvação do pecador. É claro que há outros momentos também, mas eu quero selecionar esses 3 grandes momentos. O anúncio do nascimento do Senhor Jesus. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Depois de milênios, Deus cumpre a promessa do nascimento do Messias. O filho de Abraão, o herdeiro de Davi, o Messias prometido, ele nasceu em Belém. Mas o segundo momento é a morte do Senhor Jesus. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. É um outro momento extraordinário na nossa salvação. Quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Na verdade, os nossos pecados foram a causa da morte do Senhor Jesus. Mas ele morreu porque ele quis morrer. Ele não morreu como um mártir para ser lembrado apenas como alguém que deu um exemplo. Não. Ele morreu como um Cordeiro de Deus. Ele morreu como aquele que veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus viu que tudo estava consumado, que toda a obra da redenção estava sendo completada, é interessante ele dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu voluntariamente, mas morreu por amor a você, por amor àquele que o Pai lhe deu desde toda a eternidade.
Mas o terceiro grande momento foi este. Ele não está aqui, ressuscitou. Qual é a importância da ressurreição de Jesus? Há muitas razões importantes, mas eu quero destacar apenas estas daqui. É o cumprimento de uma promessa de Deus feita no Éden. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Na cruz e no túmulo, Jesus venceu o diabo e assegurou-nos a vida eterna com Deus. Uma promessa que Deus havia feito há milênios. E agora ela estava sendo cumprida plenamente na morte voluntária do Senhor Jesus. Mas a ressurreição do Senhor Jesus também é importante, porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Você pode não ter medo da morte, mas a morte é uma realidade. A morte é a única certeza que você pode ter na sua vida de peregrinação neste mundo em relação ao futuro. A morte é a única realidade que você tem na sua vida presente. Mas para aquele que crê em Cristo Jesus, na verdade a morte não é o final da peregrinação, mas é o começo de viver eternamente com o Senhor Jesus. Viver a eternidade com Deus. É por isso que a morte, ela não nos assusta. É por isso que a morte, para nós, embora triste para aqueles que ficam, para aquele que parte em Cristo Jesus, é o cumprimento de uma promessa do Senhor Jesus. Ele disse a um homem moribundo ali na cruz, que estava crucificado ao seu lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem teve uma morte maravilhosa, ele fechou seus olhos aqui na terra e abriu no paraíso. Mas olhe bem, Jesus disse: hoje, aquele homem morreria naquele dia. Hoje é o tempo presente. A morte é uma realidade presente para todos nós. Mas Jesus disse: comigo é companhia. Aquele homem estaria com o Senhor Jesus. E estaria e está com o Senhor Jesus por toda a eternidade. No paraíso é um lugar. Portanto, aquele que crê em Cristo Jesus, ele sabe para onde vai e para quem vai. Ele vai para o Senhor Jesus. Ele vai para viver eternamente com o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus estiver. Jesus, portanto, venceu a morte, e é por isso que a morte não nos assusta, não nos intimida, não tira de nós o temor de passar por ela. Mas na vida presente também, nós podemos ter esta certeza maravilhosa, que a pregação do Evangelho e a fé não são ilusões. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O apóstolo Paulo, falando aqui aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, melhor dizendo, ele está dizendo: a nossa fé não é inútil. A ressurreição de Jesus é uma verdade. Nós lemos assim o apóstolo Paulo dizendo: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha o argumento de Paulo, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi morto, sepultado e ressurgiu, ressuscitou no terceiro dia,
segundo as Escrituras. O alicerce do apóstolo Paulo para pregar e para difundir a fé cristã é a palavra de Deus. A nossa fé está sustentada na palavra do Senhor Deus. Por isso é que a pregação não é inútil. Por isso é que a fé que nós temos em Deus não é vã. Ela tem sustentação, ela tem firmeza. É o nosso Deus. A esperança bíblica, portanto, tem fundamento. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O apóstolo Paulo, ele argumenta de uma forma simples e profunda. Dizendo que a nossa fé, a nossa esperança, elas não estão circunscritas à vida presente. Nós caminhamos neste mundo, peregrinamos neste mundo, mas os nossos olhos estão fixos nos céus, olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Nós corremos a carreira que nos está proposta. Mas uma outra coisa maravilhosa da ressurreição do Senhor Jesus é que ela dá a todo aquele que nele crê a certeza de participar da primeira ressurreição. O apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, ele disse assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Se você crê na ressurreição de Jesus, se você crê que Jesus venceu a morte, você participará da primeira ressurreição. Que coisa maravilhosa é isto. Poder descansar na palavra de Deus. Incredulidade ou esquecimento. O fato é que as mulheres foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Quando elas recebem a notícia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, elas voltam para o lugar onde os apóstolos estavam, os discípulos, narram a eles o que havia acontecido, mas eles não creem nelas. Ao contrário, eles até mesmo dizem: vocês não estão realmente muito bem mentalmente, vocês estão como que delirando. Mas é interessante que a ressurreição fez mudanças radicais na vida daqueles apóstolos. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. A ressurreição do Senhor Jesus alicerçou de uma maneira profunda a vida daqueles discípulos de Cristo no primeiro século, especialmente da igreja no primeiro século.
O outro discípulo aqui provavelmente é uma referência ao próprio João, que escreveu estas palavras. E quando fala que ele viu e creu, está dizendo que ele creu na doutrina da ressurreição. Ele creu naquilo que Jesus havia dito. Nunca é tarde para crer. E esses homens, depois, foram grandes instrumentos de Deus. Quando as provas da ressurreição de Jesus foram apresentadas, o túmulo vazio, os encontros com os apóstolos, a ascensão de Jesus ao céu, a vida daqueles homens foi realmente transformada de uma maneira maravilhosa. Tanto é que você lê o livro de Atos dos Apóstolos, a doutrina que governa o livro praticamente é a ressurreição do Senhor Jesus. Eles creram na ressurreição de Jesus. E eles foram ousados na pregação do Evangelho. E hoje, será que é diferente para nós também? Jesus nos adverte em sua palavra, Jesus nos orienta em sua palavra, Jesus nos ensina na sua palavra, mas ou nós nos esquecemos ou não cremos nada. Deixe-me dar só um exemplo do que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui que o problema da pandemia não é sério, não é isso, é sério. Mas é curioso ver como pessoas cristãs estão com medo. Medo mesmo, medo de tudo. Só não estão com medo de Deus. Eu não estou dizendo em momento algum, vamos abusar, vamos fazer tudo ao contrário. Não, não é isso. Vamos nos rebelar? Não, não é isso. Mas é duro ver como cristãos estão com medo. É como que se estivessem acuados diante da situação. Adão, quando teve medo no jardim, ele escondeu-se de Deus. Será que é diferente hoje? As mulheres foram ao sepulcro. Estava vazio. Pedro e João correram ao sepulcro. O sepulcro estava vazio. Apesar da incredulidade dos apóstolos, das mulheres, do esquecimento deles da palavra de Deus, Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra plenamente. Ele cumpre a sua palavra fielmente. O túmulo está vazio. Notícia maravilhosa. Notícia simplesmente extraordinária. Mas você crê? Você crê na ressurreição do Senhor Jesus? Ela é uma verdade absoluta na sua vida? Você crê na palavra de Deus? Jesus disse que voltará. E ele voltará. Quando? Nós não sabemos. Não creia nas pessoas que dizem a data do Senhor Jesus voltar. É mentira. Porque Jesus diz que nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora da sua volta. Se você crê na palavra de Deus, você aguarda a volta do Senhor Jesus. Ela pode ser a qualquer momento. Mas eu costumo dizer, há muitas pessoas que anseiam pela volta de Jesus por uma razão errada. Essas pessoas dizem, Senhor Jesus precisa voltar porque este mundo não dá mais para viver. A razão é que essas pessoas querem ser libertadas de tudo que estão passando no mundo.
é uma razão errada para uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que Jesus voltará porque o túmulo está vazio e ele prometeu voltar. Mas espere a volta dele, não por sua causa, mas para a glória de Deus. Jesus disse aos apóstolos que ele haveria de sofrer nas mãos das autoridades religiosas, ser morto, mas ele ressuscitaria. Eles não creram nas palavras de Jesus. Há uma diferença aqui muito séria. Se você não crê e não espera a volta de Jesus, você não terá o privilégio de participar da primeira ressurreição. Você sofrerá o dano da segunda morte. Por isso, atente bem para a palavra de Deus. Não esqueça da palavra de Deus e dos seus ensinamentos, das suas promessas e profecias. E não seja incrédulo quanto à palavra de Deus. Ela é a verdade, a única verdade. E ela é a verdade porque Deus é a verdade. Que o Senhor Deus nos abençoe. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E nós temos no Inário Novo Cântico um hino maravilhoso, Morto e Ressurreto, número 274, que nós lemos assim: eis morto o Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Tomaram precaução com o seu sepulcro, foi tudo em vão, porém para o reter. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgiram. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Esta é a mensagem da palavra de Deus. O túmulo de Jesus está vazio, mas o trono de Deus está ocupado por aquele que venceu a morte e ressurgiu dentre os mortos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu este momento. E a nossa oração, ó Pai, é que o Teu Santo Espírito nos confronte com a Tua palavra. Que a Tua palavra nos ilumine, nos oriente, que o Teu Santo Espírito nos dê o discernimento, a capacidade para aprender do Senhor mais e mais. Pai, que nós não sejamos cristãos que esqueçam a Tua verdade ou incrédulos quanto à Tua palavra, mas que nós sejamos pessoas que verdadeiramente amem o Senhor, temam o Teu nome. Ó Pai, obrigado pela mensagem de vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Ele desceu da cruz, foi sepultado, mas ele ressurgiu dentre os mortos. A nossa fé e a nossa esperança têm alicerce, têm fundamento na Tua palavra, ó Deus, em Teu Filho Jesus. E enquanto nós estivermos peregrinando, Pai, ajuda-nos a não nos esquecermos, a não sermos incrédulos quanto à Tua verdade, mas a sermos cristãos ousados, intrépidos, não apenas em viver a Tua palavra, mas em proclamá-la também. Graças Te damos, ó Deus e Pai, e graças rendemos a Ti. Por amor do Teu Filho Jesus, é que nós nos colocamos em Tua presença. Amém. Mais uma vez, obrigado porque você nos deu o privilégio de juntos ouvirmos uma exposição da Palavra de Deus. Ore para que a Igreja
tenha a alegria de abrir as suas portas. Que nós, povo de Deus, tenhamos a alegria de nos reunir presencialmente e juntos adorarmos ao nosso Deus. Ore a Deus para que o seu poder e a sua soberania sejam manifestados sobre os homens. E lembre-se da palavra de Deus. As nações são como gotas de água no balde. Por mais poderosas que julgam ser, nada são diante do poder de Deus. Creia nesse Deus, descanse nele. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.